tarde a todas e a todos. Meu nome é Felipe Moreira, eu sou professor do Instituto de Relações Internacionais. Vamos dar início à terceira mesa redonda do nosso evento, intitulada Mudando o Paradigma da Hegemonia dos Interesses Velados, a Verdadeira Democracia na Palestina. Antes de chamar os nossos convidados, a quem já agradeço de antemão, em nome dos organizadores e organizadoras, gostaria de dizer que estou aqui representando o Instituto de Relações Internacionais. Infelizmente, o nosso diretor, o professor Pedro Lalari, não pôde comparecer para prestigiar o evento, mas então estou aqui para poder representar o Instituto, que foi um dos organizadores do evento de hoje. Gostaria de chamar para a mesa, inicialmente, por favor, o Adar Hanfeld, professor Christian Dunker e o professor Hussein Khalud, por favor. Nós vamos seguir a ordem que está no programa. Cada um dos apresentadores terá 20 minutos, aproximadamente, para falar, e depois a gente vai abrir para meia hora de debate. Cedo a palavra, inicialmente, ao Adar Hanfeld, que está aqui à minha direita, foi diretor-geral da Al Jazeera Media Network, e transformou a Al Jazeera Media Network, como todos sabem, numa mídia global, numa rede de mídia global, com participação absolutamente fundamental nos eventos do Oriente Médio, guerra no Iraque, no próprio Afeganistão, para além do próprio Oriente Médio, e evidentemente também na região da Palestina, Israel, e que combinou em particular com a cobertura da Al Jazeera na Primavera Árabe. O Adar Hanfeld foi classificado em primeiro lugar no ranking dos 100 pensadores globais da revista Foreign Policy e também foi uma das pessoas mais criativas em negócios, considerada pela Fast Company em 2011 e atualmente o Adar think between me and myself sometimes that I am Jordanian. I lived some good time there. Sudanese. I studied in Sudan. South African. I spent 8 years in South Africa. Afghani. I have gone through the whole war confrontation when I was a journalist, which is one of the most important pieces of my memory until today. And Iraqi, because I was the bureau chief of Al Jazeera in Iraq, and it was one of the most intense moments in my life when I witnessed that kind of history unfolding in a bloody way in front of my eyes, done by Trump. That time, Mr. George Bush. So, I was a Palestinian. My early memories about something called occupation was when my father, I might be about 5 years old at that time, my father, I saw him crying. And it was really not usual for a child to see his father, especially in our tradition, crying, because fathers normally shouldn't cry. And my father was crying for a reason, that he found that day that his brother is not going to enter Palestine from now on, because the Israeli military court decided that he cannot be admitted to be in Palestine, and for him to live his entire life without seeing his brother was a tragic, situation that he needs to, he felt he has to cry. Then after a while, I witnessed another crisis, and also in my early memories as a child, when my family was panicking to collect money in order to rent or to lease my grandfather's land from the military occupation. That was extremely intense moment again. How comes? My grandfather died, and he left farms. Of course, in any society, his children and his daughters will inherit, of course, the land. In our case, the land was confiscated by the Israeli military occupation, and in order to have access to it, so you may cultivate the olive trees,
my father has to go and lease it back from the military so he might be admitted into his parents' land. So that was also something, in my opinion, was very tragic. And as you may see, these kind of perceptions are personal. And I have learned as a journalist, covering tens of conflicts across the world later on, that eventually, whatever we experience within a philosophical, transcendental, high-level politics boils down to the hearts and minds of men and women. Perceptions eventually are the most basic feelings that form our perception, our philosophy, our ontology, our epistemology, and our big view about the world. As a child, I must say, 5 years old, since that particular moment in my life, I felt that there is deep injustice in this world. How come that I have to go, or my father has to go and rent or lease his land from his grandfather, his ancestors' land from the military occupation, and how come that he could be deprived from seeing his brothers and his sister, and by the way, she died after 22 years without him being able to see her in exile. So that was definitely tragic. Now, I left Palestine. Of course, later on I've come to reality with things around us, witnessing the occupation and the military invading villages and chasing people and activists, putting them in jail because they throw stones and so on and so forth. In 1985, I left to study in the University of Jordan. And then, of course, with time, I started to witness and to think much more deeper than that basic instinct of a 5-year-old child about what exactly happening. Why have we ended in this situation where the common sense would say that a nation in need always for a land, in need for a homeland, in order to establish and to fulfill its natural basic right of living and surviving. Why that common sense has become an impossible goal to achieve, simply because I discovered, of course, then, and with time I discovered more because I studied, all these kind of matters, international politics and so on. The imbalance in this world is deeply rooted. It is not about the Palestinians being deprived from their land only. It is not about my grandfather, land which my father couldn't have access to, or my family that has been scattered across the world and they lost contact with their family inside Palestine, including myself personally. It is actually about the deep injustice in this world. The deep injustice of this international system, the deep injustice of the globalized, reality which have tilted towards the powerful and ignored the marginal and destroyed the periphery. The deep imbalance when centers of power lose any kind of moral perception in order to maximize its interest, its power, and its wealth. That is a basic fact that we are going. So I saw Palestine in a lot of societies that I have been visiting and dealing with and covering as a journalist in my career. I have seen Palestine in South Africa during the time of apartheid. Exactly, I saw Palestine. Exactly. And I have landed in South Africa in 1994 when Nelson Mandela became the president of South Africa. And that moment made me cry, as my father also cried when he was deprived from his family. I cried out of hope, not desperation, when I saw Nelson Mandela swearing in as the first elected president of the new South Africa. That created a new hope in my mind. And I knew then that the South African struggle for freedom and the anti-apartheid movement
has succeeded not only because of a South African dimension, not because of the wisdom of the ANC or the magnificent power of the African people who have been really sacrificing. It is also because there are people like you across the world who stood for the cause of freedom and justice, because there was a global element towards a cause which everyone realizes and understood as a cause of oppression and a cause of marginalization and humiliation. Then, from South Africa and Nelson Mandela and the hope that he put in my mind, I learned millions of lessons, tons of lessons. I was happy, actually, that the first book I read in English was Nelson Mandela's book, Long Walk to Freedom. And it was the first book I translated ever into Arabic. And I wanted to understand exactly how come that some experience like South Africa could end with this magnificent and happy situation, and I understood the essence of it. And the essence of it was very simple. When you struggle to liberate your people, as Nelson Mandela says always, you should struggle to liberate not only the oppressed, but also the oppressor. Because when the oppressor is conducting his oppression against you, he is also dehumanizing himself. He is also losing piece of his personality. And he is converting his society into a society of oppression and lack of humanity, a society of people who could commit a crime against a young boy and a small child and a baby and make a nation starve, for example. This is not what the humans have been created to do on earth. This deep injustice converts us from balanced humans, happy humans, into a miserable ghosts who are trying only to thrive on the oppression of others. So it is a liberation, not for the oppressed only, but also for the oppressor. And the final situation in this case should be a liberation, not only for us, but also for those who have been oppressing us. It happened in South Africa. It will happen in Palestine as well one day. I went to many countries. I covered wars in Africa and then covered the major war, of course, in Afghanistan, 11 September. And I saw Palestine as well happening there. I saw the oppression against the men and women and the children and the babies and the elders in Afghanistan who have been abandoned by the world and classified under the banner of terrorism, when a nation with a historical depth, a wealth of emotions, a wealth of beautiful and love. You know, this is one, actually, I love the Afghans. They are really amazing humans. When they were minimized into a sort of aliens living amongst us, should in a way or another be, you know, expelled from this planet. The kind of oppression that I have seen in Afghanistan made me realize again that the battle for Palestine is not very far from the battle of justice in Afghanistan and the battle for justice in South Africa, and later on the battle of justice in Iraq, and later on the battle of justice in Cairo, in the Arab Spring, and Tunisia, and across the Arab world, and the battle of justice in Brazil, and the battle of justice in any country where there is some form of justice or injustice. The cause eventually is one. We speak, and I am a student of international politics, about globalization, and you know, nowadays there is a beautiful trend happening in international politics where everyone is happy to condemn globalization. Globalization is collapsing, the collapse of globalization, the failure of globalization. Fantastic, I don't mind. Actually, yes, I agree. If you think of globalization as a concept of the club of the rich against the poor, it is collapsing. Like, naturally, this is what's going to happen. If you think about it, the globalization of economy versus the globalization of ideals and social, social values, yes, definitely, it is going to collapse, and it is collapsing. But I am calling for another form of globalization. Globalization 2.0, if you like to call it, whatever it is. And I see the world heading towards that. I see the humans liberating themselves from their nationalism and from their narrow-minded perspectives on nation, on religion, on sect, on ideology, into something much more globalized.
Now someone tells me, what the hell are you talking about? You know, you saw what happened yesterday in Italy, and what happened in Brexit, and what's happening with Trump, and what is happening in Germany, what's happening across Europe, of France, of course. But listen, I mean, really, this is what I think, and I'm going to make this a prediction. I don't know, I hope it will work. And soon, we will all agree that this is the last surge of nationalism in our human history. Why? There are trends happening in the societies across the world, which has never been witnessed since the Homo sapiens left Africa. The magnificent vertical communication amongst humans. Never, ever that we had the opportunity to be connected as we are. Not in a form of states connected with the states and institutions connected with institutions, individuals connected with individuals. Today, I was delivering a lecture just a few minutes ago over internet, here next door. It was attended by students from across the world. And I was addressing them wherever they are, and we are chatting and discussing trends of politics and geopolitics and so on. That way of communication is unique to the human experience. And slowly, it is going to engulf not only the young who are familiar with internet, it will engulf everyone else. Notice that most of the nationalistic tendencies in the world is done by old people who are defending their last fortress, who are threatened by this new invading, phenomena of connection and of globalization as well. Unfortunately, this is the case in Brexit, the case in Trump and everywhere else. In my opinion, that is going to be phased out. Wait until it is over. And then we have to establish our new logic, our new globalization of social, moral values that we all could start defending each other. I am a Palestinian. I can't see Palestine being, justice being achieved in Palestine without justice being achieved everywhere. We are all victims of imbalance and victims of oppression and marginalization and also superiority of those who have against those who do not have. This is why we need to fight that battle, all of us together. And then we will be happy. I can't be happy there. I'm telling you, today I was telling our colleagues, if tomorrow the Israelis say to us, go establish your state. Okay, fine. We are pulling out from 1967 area, and then we establish our own state. What kind of state do you think we are going to have? A state run by a dictator who is eventually working for the international powers and who has no authority or sovereignty over territory and economy, and eventually is going to implement what every Arab dictator has been implementing in our land. I don't want that state. I would prefer to wait until there is a better opportunity for my struggle to achieve a certain reality and a certain fruit that I would like to embrace. I don't want to live again another kind of dictatorship equipped by international society and the injustice of the American foreign policy in the region and the injustice of the Europeans trying to achieve their narrow, stupid interest against all the values of democracy and the freedom. I don't want that state. We need all of us to liberate ourselves first and to go together in order to achieve happiness for all of us, not only for one particular entity in the world. I would like to conclude by saying I wanted to put this within this scope of international. I do believe it. Now, as I said, I think I am more international than I'm Palestinian. I think so. I feel deep down that I am more international. And I am connected to causes across the world which I, not necessarily Arab or not necessarily Muslim or not necessarily, Palestinian. I think so. And I'm part of something called Common Action Forum, which is a movement and a group based in Spain in order really to bring together all those who are like-minded in order to do something about the political and international system of the world. But I would like to end by one personal note. Yes, always each one of us has something personal about his land and homeland, about his, the basic feeling of him being connected to something normal, like every human being.
And we have been deprived. I personally has been deprived that. My children are going to be deprived most likely from that. And I think a lot of millions of Palestinians have been deprived from that, like many other Afghans and many other Iraqis, whatever it is. But in the case of Palestine in particular, it becomes much more intense for one major reason. The battle over justice in Palestine, it is much more internationalized as a struggle than any other cause I have seen. I have covered the war in Iraq. I have covered the war in Syria. I have covered the revolution of Tunisia and Egypt. Eventually, yes, it's going to happen. It is there. In our case, in the Palestinian case, it is deeply intertwined with the international system and international balance of power. Deeply connected with the regional order that has been inherited from the First World War and, of course, emphasized upon from the Second World War. The good news is neither the world of post-First World War or the world of the Second World War is any more capable of surviving. We are going through global transformation as we speak today. And the world is going to shift. Europe is going to change. America is going to change. Everyone is going to change. This change is so intense and fast to an extent that I, who love history, has never witnessed in any era in history. Good news, because when the powerful start to collapse, the weak can find new opportunities. And I think our time has come. Thank you very much. Muito obrigado. Passo a palavra agora para o professor Christian Dunker. O professor Christian Dunker é psicanalista, professor titular do Departamento de Psicologia Clínica aqui da USP, analista membro da Escola dos Fórum do Campo Lacaniano e autor de várias obras na área, entre as quais Estrutura e Constituição da Clínica Psicanalítica e Mal-Estar, Sofrimento e Sintoma. Coordenador também do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise e articulista de vários órgãos de imprensa digitais e impressos. Muito obrigado mais uma vez, professor. Você me avisa, tá? Obrigado. Queria agradecer muito o convite. É bastante inusitado para mim estar aqui numa reunião, num encontro como esse. Queria agradecer a Arlene e a ousadia de convidar alguém que eu posso me dizer assim, bastante externo à problemática, né, que está sendo aqui tratada. Mas que, no decorrer aqui da minha reflexão para conversar com vocês, foram, de fato, ocorrendo algumas ideias que eu, humildemente, quero expor à consideração de vocês, né. A primeira diz respeito a essa ideia de que é preciso uma mudança de paradigma na Palestina para alcançar uma verdadeira democracia, ou seja, uma leitura do nosso título da nossa convocatória, né? E me ocorreu que, de fato, existem alguns paradigmas, né? Alguns paradigmas que a gente poderia nomear no enfrentamento desse antagonismo, né? Há um paradigma que a gente poderia chamar assim de histórico-religioso, né, que vai tentar reconstruir a racionalidade que deu origem a esse verdadeiro sintoma mundial, né, que é esse conflito. Há um paradigma que eu diria assim econômico-geográfico e que coloca em causa um elemento material específico, que é a terra e sua determinação. E há um paradigma, vamos dizer assim, que tenta articular essas duas narrativas, né, que eu chamaria de um paradigma conciliatório ou paradigma da mediação. A ideia de que um conflito se resolve por uma terceira força, uma quarta força, um ponto de vista externo que poderia equalizar ou tornar comensuráveis os interesses e as racionalidades em jogo, né? Considerando que é um recorte bastante aproximativo, eu gostaria de propor um quarto modo de entendimento da questão, né? O modo de entendimento que, de certa forma, vai conseguir reler e reunir esses três anteriores, mas que está baseado numa experiência específica, que é a experiência de sofrimento, né? O que a gente tem diante de nós é uma experiência continuada, né, muito característica,
crônica, reincidente de sofrimento. Se há algo que a gente pode falar acerca de todos os pontos de vista que a gente consegue inventar sobre essa questão, é de que ela, de ponta a ponta, está atravessada pelo sofrimento. O sofrimento, em psicanálise, ele tem algumas exigências, né? Intuitivamente, a gente conhece a noção, mas, quando a gente fala mais conceitualmente em sofrimento, a gente exige três condições. Primeiro é que todo sofrimento ele se faz no interior de uma narrativa. Ao contrário da dor, por exemplo. A gente pode estar sentindo dor, mas nem por isso estabelece, de fato, uma experiência de sofrimento. Ou seja, e há, nesse conflito, uma verdadeira concorrência, uma verdadeira disputa entre narrativas. A gente aprende a sofrer assim como a gente aprende a amar. E a gente aprende em histórias. A gente aprende histórias que são orais, que são escritas, que têm mais ou menor poder de ficcionalidade ou de documentação. Mas, enfim, é impossível sofrer sem narrativas. E um dos nossos problemas é justamente a instabilidade das narrativas que estão envolvidas nesse caso. A segunda condição é de que o sofrimento é uma experiência que varia ontologicamente em função dos atos de reconhecimento que recaem sobre ela. Ou seja, o sofrimento que não é reconhecido, ele se transforma. O sofrimento que é silenciado, ele se altera, ele pode piorar. O sofrimento que é reconhecido, por sua vez, nos faz pensar, reconhecido em que termos? Reconhecido por quem? Reconhecido de que maneira? Né? E assim a gente pode falar que onde há sofrimento, há narrativa e há uma aspiração de reconhecimento. Né? E, muitas vezes, essa aspiração tem os seus atores, tem os seus personagens indeterminados. A terceira condição, e para a qual eu quero chamar mais a atenção de vocês, porque importa radicalmente nesse caso, é um fenômeno psiquiátrico, né? Também observado assim pelos que estudam o comportamento de criança, o desenvolvimento infantil, que é um fenômeno chamado transitivismo. Né? Num determinado momento da nossa vida, né, e alguns ficam assim especialmente retidos nisso, existe uma espécie de indeterminação na relação entre quem é o agente e quem é o paciente de uma determinada ação. Então, um exemplo típico é uma criança bate no outro, e ela vai correndo para a mãe dizendo: foi o outro que bateu em mim. E ela está chorando, ela está, vamos dizer assim, vivendo agudamente aquilo, sem se dar conta de que existe um transitivismo, existe uma indeterminação entre o agente e o paciente, aquele que faz e aquele que sofre, né? Voltando ao verbo, a ação. Isso é particularmente problemático em situações nas quais aquele que está infringindo a opressão, aquele que está batendo, aquele que está oprimindo o outro, sente-se ele mesmo oprimido, batendo e apanhando. Ou seja, quando a gente encontra isso na clínica, isso é absolutamente frequente na briga de casais, conflitos domésticos, há uma espécie assim de não sabemos mais quem é que está sendo o agente e quem está sendo o paciente dessa experiência. E isso produz um efeito conhecido, que é de eternizar a narrativa, de indecidir as possibilidades de conciliação e de, gradualmente, propor uma escalada de violência. Ou seja, quanto mais transitivismo, mais violência potencial. E me parece que isso se aplica de uma forma bastante explícita no caso em questão. O que acontece, assim, de novo, ao eleger esse termo como uma espécie de paradigma, né? de possibilidade de reler o conflito? Há uma mutação relativamente recente na forma como a racionalidade econômica enfrenta o sofrimento. Muito sinteticamente, no quadro liberal, né, no quadro pensamento liberal mais ou menos clássico, o sofrimento é um obstáculo. O sofrimento é um problema, porque ele reduz a produção, porque ele torna o trabalhador adoentado, porque ele prejudica a rede de relações que nos interessam para a produção. Ocorre que uma das formas de definir o neoliberalismo, há várias outras, é dizer que o neoliberalismo inventou uma outra maneira de lidar com o sofrimento. Ou seja, o sofrimento não é mais um obstáculo, mas o sofrimento é um indutor, né? É uma substância que você pode produzir para aumentar a produção,
para aumentar a produtividade. Isso, bom, eu acho que a experiência cotidiana vem mostrando, né, como a organização laboral, cada vez mais, ela joga premeditadamente com a produção de situações de sofrimento, né, para produzir concorrência, para produzir um a mais de trabalho, para produzir um a mais de ódio, que vai se voltar e produzir um engajamento ainda maior no trabalho, e assim por diante, né? Bom, portanto, o nosso problema é como pensar o sofrimento numa equidistância entre a sua absorção neoliberal, e junto com essa absorção vem toda a estética do sofrimento, vem toda a narrativa da autojustificativa vitimológica, vem toda a colonização, a parasitagem da experiência transformativa que está presente no sofrimento por experiências ou por discursos reprodutivos, né? Bom, posto esse quadro de reflexão mais ou menos geral, né, e especificando ainda que, do ponto de vista narrativo, a gente tem um confronto nesse conflito entre duas formas de experimentar o sofrimento que são relativamente complementares e assim, mutuamente recursivas, né? Não são tantas formas assim que a gente descreveu para como as pessoas falam do seu sofrimento. Não são tantas, e nesse caso a gente tem duas narrativas clássicas. A primeira é: nós sofremos porque existe um objeto intrusivo. Porque alguém, algo, um objeto, uma pessoa está fora do seu lugar. Ele entrou no meu território e isso me faz sofrer. Resultado, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que murar, eu tenho que excluir, eu tenho que neutralizar esse objeto intrusivo. Eu acho que os exemplos aí são geograficamente imediatos para vocês. Mas há uma segunda narrativa de sofrimento que se complementa com essa e que a gente chama de narrativa em torno da ilegalidade ou da repactuação. Ou seja, eu estou sofrendo, não porque tem um objeto intrusivo aqui, que precisa ser, então, expurgado, eliminado, purificado, mas porque não estamos respeitando um pacto, que é preciso refazer um pacto. E o pacto está mal feito, está mal aplicado, está mal gerido, está bom, então temos que refazê-lo uma e outra vez. O que acontece é que quando você coloca essas duas narrativas em colusão, né, uma desfaz a outra e uma reconstitui a outra. De tal maneira que pensar aquilo que seria assim a modalidade de sofrimento legítima o suficiente para produzir transformação não opera, né? Bom, posto então muito sinteticamente o problema dessa forma, eu queria trazer à consideração de vocês, em vez do estudo específico das problemáticas do Oriente Médio, eu queria trazer a vocês um caso clínico. Né? Um caso clínico que justamente vai ajudar a repensar o que pode ser uma experiência de sofrimento e pensar aquilo que pode ser o antídoto para essa recursividade narrativa e para esse transitivismo em escalada. É um caso muito interessante, porque é um caso real, né? É um caso de um psicanalista judeu que atende um paciente palestino em Jerusalém. Nesse microcosmos de relações, a gente vai encontrar uma série de perspectivas novas, potencialmente novas, para o conflito, e, obviamente, uma série de limitações, né? Uma série de questões que não tem correlato, vamos dizer assim, numa apreciação mais de conjunto da situação. Mas, então, eu vou me permitir apresentar a vocês e depois trazer uma ou duas ideias sobre isso. É um analista que chega muito nervoso para a sessão, porque o seu analisante é sempre pontual. Né? O analisante palestino sempre chega na hora e ele atrasado. Abre a porta, está nervoso, porque ele está recorrentemente assim, pegando algo que é da ordem da má vontade, e ele escuta o seguinte comentário: vocês, judeus, são bastante estúpidos, não? Nem chegar na hora ao próprio consultório vocês conseguem. Enfiar uma chave na fechadura é um trabalho que leva mais de meia hora. Por que se admirar, então, que vocês tentam explodir uma casa e explodem 10 que estão em volta, mesmo com todas as bombas e foguetes inteligentes que vocês têm? E sabe o que mais? Vocês não dão a mínima por serem assim. Me diga, doutor, você não tem vergonha? Sendo ele o único estudante árabe em curso de psicologia da Universidade de Jerusalém, sua queixa clínica era simples. Ele sentia-se um lobo solitário, né? Nota essa expressão, né? Do qual ninguém gostava. Um estrangeiro em qualquer lugar. E, ademais, ele se encantava frequentemente por jovens que o repudiavam.
Naquele momento, ele estava apaixonado por uma jovem judia que nem sequer sabia da sua existência. E ele então se queixa ao seu analista da seguinte forma: você sabe como é ficar olhando uma garota o tempo todo e não existir para ela? Me diga, você faz ideia do que nós sabemos, nós sentimos, que para vocês, nós não somos seres humanos de verdade. Vocês nem sequer nos odeiam. Na maior parte do tempo, vocês simplesmente nos ignoram. Para isso, para esse tipo de queixa, há uma certa política básica na psicanálise. Ou seja, dissolver o apego que Amin Khoury, é o nome desse paciente, apresenta para com a sua própria identidade. Assim como suspender a demanda de ser tratado como o exemplar de uma classe, como um caso de um gênero. Isso poderia levá-lo a fazer-se reconhecer para além de seus predicados, como árabe, tornando-se e tomando-se como um sujeito singular. É uma ótima política que se traduz em uma péssima estratégia. Dizer para aquele que não consegue se separar da sua identidade e é constantemente punido ou diminuído por ela, que ele deve se desfazer disso, parece um duplo ato de reconhecimento negativo. Suspende a força agregadora e coletivizante da identidade e, ao mesmo tempo, deixa intocado o fato de que os outros continuam a lhe impingir preconceito e menos-valia. Mas o fato clínico intrigante aqui é que, apesar de sentir-se pouco acolhido ou amado por seu próprio psicanalista, ele não deixava de vir às sessões e de gastar o dinheiro ganho, com muito custo, por seus pais, incultos, que se desdobravam para que ele tivesse na universidade. O ódio é um sentimento muito poderoso. Ele é um doping fantástico para que as pessoas sem recursos e desamparadas continuem a insistir em suas jornadas. O ódio é também um antídoto contra a indiferença, como ele está dizendo aqui. Finalmente, por meio do ódio, podemos transformar a passividade de ser ignorado pelo outro na posição ativa daquele que odeia. Mas isso tem um custo, que é odiar a si mesmo. Por tudo isso, Amin havia se tornado um adicto ao ódio. Suas provocações cruzavam o muro, gerando em seu analista pensamentos do tipo: e se ele resolver me atacar ou se explodir, levando junto eu e meu consultório? O ódio reverso e incipiente no analista traduziu-se por uma pergunta obscena: mas por que você continua a vir às sessões? Outro mau movimento. Recebido como, pelo paciente, um desejo inoportuno de livrar-se dele enquanto paciente e um ato de desamor que o entristecia e confirmava a sua posição no mundo. Chegamos assim a um momento no qual o psicanalista finalmente perde a paciência diante das provocações de seu paciente e considera seriamente enviá-lo para outro, desistindo do caso, sentido de que todos os seus esforços de acolhimento, empatia, apenas alimentavam mais ódio. É nesse momento que Amin responde de forma surpreendente, dizendo que isso nada mais é do que uma confirmação de que ele o abandonaria como um dia fez a sua mãe. Irritado, inconformado e saindo completamente fora da sua posição de analista, ele vocifera que a mãe de Amin era uma dedicada dona de casa que fizera tudo possível para que ele encontrasse educação e um bom futuro, e agora ele se mostrava dessa forma ingrato. Ingratidão, que falava, obviamente, da reação dele em relação ao próprio analista. Nesse ponto, somos então surpreendidos pela descoberta de que Amin era um filho adotado, que se achava ele mesmo desprezado por sua mãe biológica, em tese judia. Esse era o motor último de seu ódio, saber-se um judeu criado por palestinos árabes. Essa inversão de afetos que atravessam a relação a revelação fez Amin chorar e sorrir pela primeira vez em todo o tratamento. Sua impaciência com os atrasos, sua intolerância e agressividade repetiam de modo invertido a narrativa do abandono. E o medo que ele causava às mulheres confirmava esse desamor. Ela me expulsou, e aqui é o paciente falando, de sua vida sem nenhum remorso, como vocês nos expulsaram dessa terra, também sem nenhum remorso, e como ainda nos expulsarão novamente se tiverem uma chance. Foi o que vocês fizeram em 1948. Você sabe como nós chamamos o que vocês fizeram? A Nakba, o Holocausto. Aqui vem, então, a última virada do caso. Uma nova inversão de perspectiva que permite que ele, que vive segregado como palestino, mas sente-se judeu, sendo ainda israelense e muçulmano, permita-se reconhecer na experiência de despossessão de uma mãe que abandona seu filho.
Quando ele consegue experimentar, quer dizer, isso acontece ao longo do tratamento. Quando ele consegue experimentar a coragem de uma mãe que entrega seu filho a outra para criar, uma transformação essencial se processa nele. Uma transformação capaz de deter essa escalada recíproca e apoiada pelo próprio analista em direção ao ódio. Ou seja, ele experimenta o que a gente chama de uma experiência de despossessão, de desidentidade. Ela suspende a oposição, nós e eles, a economia entre pena e culpa, a economia entre ódio e violência, que alimenta um tipo de ressentimento prolongado e continuado. Então, o resto da minha comunicação seria uma argumentação em favor de uma política da despossessão. Né? Uma política de despossessão que não signifique mera demissão da força articulatória, da força coletivizante das identidades, mas que permita com que nós nos separemos das nossas identidades para inventar um outro tipo de futuro. Eu termino, então, com uma referência que me parece falar disso. Eu passo por alguns autores aqui, que a gente pode retomar na discussão, mas eu termino com uma referência que vai nessa linha, quero crer, de Edward Said, que diz o seguinte: os judeus israelenses e os árabes palestinos estão presos na visão do inferno de Sartre, ou seja, de que o inferno são os outros. Não há saída. A separação não pode funcionar em uma terra tão pequena, não mais do que podia o apartheid. Portanto, cabe a nós fornecer a resposta que o poder e a paranoia não podem dar. Não é suficiente falar em paz em termos gerais. Deve-se fornecer as bases concretas para isso. E essas só podem vir de uma visão moral e não pragmatista ou da praticidade. Se nós temos que viver, devemos conquistar a imaginação não apenas de nosso povo, mas de nossos opressores. E temos que agir de acordo com os valores democráticos humanos. É isso. Muito obrigado, professor Christian Dunker. Gostaria de passar a palavra agora ao professor Hussein Kalut, que é cientista político, professor de Relações Internacionais, pesquisador do Centro de Estudo do Oriente Médio da Universidade de Harvard, integra o Belfer Center for Science and International Affairs, da própria Harvard Kennedy School, é membro também do Conselho Consultivo da Harvard International Review, conselheiro sênior do Center for Strategic e International Studies, em Washington, e colunista de política internacional de vários meios de comunicação, inclusive do Instituto Kalu Dego de Política e Estratégia. Muitíssimo obrigado, professor Kalu, mais uma vez, pela sua participação. Muito obrigado a todos. Obrigado, professor Felipe, e aos demais colegas deste painel, professor Arlene, pelo gentil convite. Bom, é um desafio e tanto tentar em 20 minutos condensar tudo sobre a natureza e a lógica do conflito israelo-palestino, que, na minha percepção, na verdade, não é nem sequer mais um conflito israelo-palestino, senão uma causa palestina. Eu sempre tomo muito cuidado quando vou me referir a esse assunto, porque há sempre várias formas de tentar explicar o imobilismo do processo de paz, ou a contínua ocupação ilegal, ou a incompreensão, em relação à dicotomia desse conflito. Eu procuro sempre lançar um olhar um pouco mais de cientista político e muito menos de uma pessoa apaixonada pelo tema, procurando sempre preservar uma certa racionalidade, até para ter um mínimo de um conteúdo minimamente analítico para poder matizar um pouco sobre o que acontece, por que isso acontece, por que o processo de paz não avança. Então, o meu olhar, na verdade, talvez se não seja tão apaixonado como os demais, e o meu olhar não é de uma perspectiva sociológica, antropológica, mas literalmente de uma perspectiva da realpolitik, do que acontece e do porquê acontece, e o que cerca efetivamente o que acontece. Evidentemente, dito isso não quer dizer que eu deixo de reconhecer a assimetria de forças entre uma potência colonizadora, uma força ocupante, e um povo ocupado. Isso é muito claro, porque a assimetria de forças entre os dois lados é abismal. O segundo aspecto refere-se
ao imobilismo? Evidentemente que a ponta ou o ator mais forte do processo é que determina a evolução de uma possível negociação ou não, ou que determina a lógica do conflito ou não. Dito isso, entraria um pouco mais na análise do contencioso. Eu dividiria a minha apresentação em 5 tópicos. O primeiro refere-se à formação das últimas coalizões políticas em Israel e seu sentido mais amplo sobre o processo de paz. O segundo ponto é sobre a fragmentação palestina, e aí eu vejo duas fendas, duas fragmentações, uma dentro da própria Fatah, ou dentro da própria ANP, e outro entre Fatah e o Hamas. Terceiro, se a paz é uma política de Estado para Israel ou não. Quarto, qual foi o impacto da Primavera Árabe e de outros temas de natureza sensível, vinculados à arquitetura de segurança coletiva da região. E, por fim, o que se esperar e quais são os próximos passos. Primeiro, sobre a formatação das coalizões israelenses. Por que eu escolhi esse tópico? Especialmente porque não é possível avançar e não é possível chegar a nenhum acordo sem compreender a lógica política que acomete ou que envolta a sociedade israelense. O que se percebe, especialmente nos últimos 10 anos, o crescimento de partidos políticos vinculados a tendências ou religiosas ou a tendências ultranacionalistas. Isso significa que há um grande vácuo no centro e na centro-esquerda. Então, basicamente, a política israelense ela envereda em bloco para a centro-direita, ultradireita. E essa coalizão ela é sustentada em duas premissas básicas: expansão da ocupação e anexação. Então, se não compreender essa simbiose, não vai se entender o que se esperar do processo de paz. Portanto, nos últimos 10 anos, todos os governos em Israel, em sua maioria, foram compostos por um forte componente entre o Likud, ou a centro-direita, e os partidos mais à direita do Likud, ou de partidos mais de corte mais ultranacionalista, ou, digamos, nacionalismo religioso. O que, na verdade, acaba servindo como um empecilho para se avançar concretamente em qualquer acordo. Qualquer governo, dado o regime governamental em Israel, por ser um modelo parlamentarista, se torna praticamente impossível você angariar uma legitimidade ampla de todos os setores da sociedade para avançar uma proposta de paz. E aí estamos diante de uma situação que cada vez se consolida mais. A proposta israelense para a paz é o máximo que o Estado de Israel consegue oferecer é muito menos que o mínimo que os palestinos podem aceitar. E esse é o grande impasse. Isso significa uma renúncia muito ampla sobre vários temas determinantes. E significa, basicamente, por fraturar a coesão do território palestino ou transformá-lo minimamente da perspectiva econômica viável. Como se mudaria o layout dessas coalizões? Na verdade, o que ocorreu é uma tendência nesses últimos 10 anos, em que, à medida que a direita, ou à medida que os movimentos ultranacionalistas se consolidavam, a esquerda, ou a classe média israelense, foi se conformando com a lógica, com o formato da realidade local. E que o essencial para essa classe média israelense é segurança e estabilidade econômica. E isso a direita ela conseguiu auferir muito bem, de propor uma
uma relativa segurança com a desmilitarização da Cisjordânia, e ao passo de garantir o mínimo de estabilidade econômica. No processo eleitoral, esse eleitor, ele talvez tenha menos necessidade de sair para a urna e votar do que o eleitor que está vinculado aos assentamentos, do eleitor que está mais vinculado à natureza dos partidos religiosos ou dos partidos ultranacionalistas. Esse tem muito mais motivo para sair para votar nas eleições do que o outro eleitor que se conformou com a situação e acredita que não há um acordo de paz viável. Segundo ponto dessa explanação é a fragmentação palestina, que serviu, na verdade, de uma forma ou de outra, de combustão para a consolidação desse formato político, ou desse status quo. E essa fragmentação política ela se dá em duas frentes. Uma, diria, macro, entre as duas principais forças políticas, entre Harakat Fatah, ou Fatah, e, por outro lado, o movimento Hamas. Essa divisão, na verdade, ela basicamente obliterou um diálogo e a construção de um consenso sobre quais são os denominadores mínimos para se avançar dentro de um processo de paz. E qualquer vácuo, ele, na verdade, acaba servindo, basicamente, ao governo ou à manutenção do status quo, que é a contínua ocupação. Segundo ponto dessa divisão está entre, eu diria mais micro, menos macro, está no âmbito da autoridade palestina, no âmbito da Fatah, entre as diversas facções. Ok. Então, aqui nós temos, e claro, não é por causa disso que o processo de paz está paralisado. O processo está paralisado por N motivos. Mas são dois elementos importantes. Tá? Essa divisão entre Fatah, pela distribuição política do poder, pela tentativa de anulação de um bloco político versus outro, ela também acabou impedindo a construção de uma proposta e, ao mesmo tempo, da construção de um diálogo com o Hamas. Terceiro aspecto, e unindo essas duas principais pontas, que são, basicamente, uma nova formatação, uma nova modulagem política em Israel, composta por uma coalizão de direita, ultradireita, conectada à fragmentação palestina, ela acabou transformando o processo de paz, basicamente, não mais numa política de Estado para o detentor efetivo da força, que é o Estado de Israel. Então, o que eu quero dizer é que a paz não é mais uma política de Estado para os sucessivos governos israelenses, diria, na última década. E por que deixou de ser uma política de Estado? Daí eu ressaltaria dois elementos essenciais. Primeiro elemento, porque parece que o mundo virou as costas para a causa palestina. Ninguém mais está preocupado, deixou de ser prioridade para uma boa parte dos governos ocidentais e também, sobretudo, para boa parte dos governos árabes. Ela acabou se transformando num tema secundário. E, segundo aspecto, porque a causa palestina ela deixou de ser um elemento, um fator preponderante para a segurança coletiva do Oriente Médio. Então, à medida em que você tem esses dois vetores, basicamente, o Estado de Israel converteu um
processo de paz que naturalmente deveria ter interesse num interesse marginal. O que eu tenho a te oferecer, o máximo que eu consigo te oferecer é muito menos que o mínimo que você pode aceitar, mas essa é a oferta que eu tenho sobre a mesa. Aceite ou alargue. Isso, evidentemente, gera não só uma frustração, mas gera também uma descrença no processo de negociação. Uma frustração porque, basicamente, os entendimentos que emanaram, especialmente dos acordos de Oslo, ou pós-Oslo, eu diria, depois dos entendimentos Way Plantation, ou do diálogo de Indianápolis, no início da década, final da década de 90, início da década de 2000, era que era necessário desmilitarizar a Cisjordânia. E hoje a Cisjordânia praticamente está desmilitarizada. Razão pela qual vocês veem esses ataques com armas brancas, que nada mais são um reflexo da descrença num futuro melhor, ou na possibilidade efetiva de que uma paz é viável. Simplesmente se tornou parte de uma revolta. O quarto ponto, e já que eu toquei de como um dos componentes que o mundo virou as costas para a causa palestina, ou para a dinâmica desse processo, eu diria que a Primavera Árabe e, posteriormente, a ascensão do Irã como uma força regional acabaram trasladando a causa palestina no Oriente Médio para uma causa secundária para todos os países. Por que a Primavera Árabe? A Primavera Árabe, basicamente, ela, além, na minha percepção, de falhar em seu desígnio, que é de levar a região a uma transformação estrutural em sua forma, de se organizar politicamente, de rever seus conceitos em termos de direitos individuais, na forma de efetuar reformas claras de transformação das instituições, ela basicamente obrigou boa parte dos países árabes a olharem muito mais de forma endógena para os seus problemas e a não terem mais aquele olhar muito mais crítico sobre a política de colonização de Israel na Cisjordânia. Ou, se olharmos desde 2011 e das sucessivas guerras de Gaza de 2011 para cá, o posicionamento de boa parte dos países árabes, ele é praticamente nulo. O segundo aspecto é referente ao Irã. E o que eu quero dizer com isso? A preocupação máxima dos Estados Árabes, especialmente do Golfo, com a ascensão iraniana na região, com a consolidação da supremacia iraniana sobre a arquitetura da segurança coletiva regional, acabou indiretamente ou diretamente unindo os países do Golfo ao Estado de Israel. Tá? Porque, na verdade, o inimigo de ambos se transforma e é a República Islâmica do Irã. E o acordo nuclear iraniano se transforma no principal obstáculo, que deveria não ser o principal obstáculo para a paz da região, mas se transforma no principal obstáculo. Primeiro, porque se o Irã não é o principal problema é a causa palestina. Se você coloca o problema nuclear iraniano como principal problema para a segurança regional, a causa palestina deixa de ser o ponto nevrálgico de todos os conflitos no Oriente Médio, e isso torna um tema secundário. E, por último,
Quais são as perspectivas? Eu diria que, sendo muito franco, não tenho nenhum elemento para dizer que há um processo de paz. Nenhum. Nem empiricamente, nem concretamente. Não há dados que apontam para um processo de paz. Não há dados. E aí, se a gente olhar a evolução da construção de assentamentos ilegais, tudo indica que a conjuntura caminha para a anexação. E, basicamente, você parte para a anexação, como alguns setores, alguns partidos políticos de Israel já defendem, você acaba com a tese de 2 estados. Aí você cria 2 novos problemas, em que ninguém ainda conseguiu se debruçar ou pensar como lidar, porque todo mundo, nos últimos, sei lá, 40 anos, 50 anos, especialmente nos últimos 10, ficou preso à lógica de que é possível chegar a um acordo de paz, é possível encontrar soluções, é possível, depois de um processo de desmilitarização, mas ninguém se preparou para uma anexação. E ninguém se preparou para a possível não existência de 2 estados. E tudo caminha para a não existência de 2 estados. E aí, quais são os 2 problemas? Ou você cria um estado binacional, ou você vai para um regime de apartheid. O estado binacional, jamais a direita, os movimentos religiosos ou os movimentos ultranacionalistas aceitariam Israel. Porque isso basicamente liquida o caráter judaico do Estado de Israel. Isso é um empecilho. Se isso não é opção, então você praticamente tem um apartheid institucionalizado. Por mais que a gente não queira reconhecer e todo mundo vai tentar ignorar. Mas essa vai ser a realidade. Então, deixo vocês com essas ponderações e eu acho que nas perguntas talvez a gente possa puxar e desenvolver algumas outras pontas. Mas esse talvez seja o retrato mais cruel, mais realístico do que ocorre hoje naquele pedaço de terra. Obrigado. Muito obrigado, professor Caloute. Nós temos um pouco mais de 50 minutos para o debate. Gostaria de abrir a rodada de perguntas, só para fazer uma breve advertência, para que as perguntas sejam relativamente objetivas, né, para que a gente possa ter mais tempo para os convidados poderem respondê-las. Tá bom? Quem gostaria de começar? Aqui. Eu queria voltar no que o professor acabou de colocar aí, e realmente eu acho que o entendimento é esse mesmo. E aí eu acho que o povo palestino tem que se preparar para uma resistência, uma luta muito maior. E o que eu queria falar é essa questão do Irã. A questão do Irã hoje está posta como uma das questões importantes na região. Mas eu vou lembrar uma frase do Khomeini logo na ascensão da Revolução Iraniana. Se cada um de nós, muçulmanos, jogar um balde de água em Israel, nós liquidamos Israel. E aí, nós vimos que no decorrer dos anos, inclusive na Revolução da Nicarágua, o caso Irã-Contra, e em vários momentos, Irã com essa relação com Israel, eu, pessoalmente, não vejo o Irã como nenhum tipo de ameaça a Israel. Muito pelo contrário, o Irã é um Estado muito parecido com o de Israel, muito parecido, com objetivos bem claros também. Então, assim, eu gostaria que se aprofundasse nessa questão do Irã, porque essa questão anti-imperialista coloca o Irã como se fosse o inimigo do imperialismo e, hoje mesmo, a relação deles com os Estados Unidos é muito mais profunda e criou muito mais atritos com a região do Golfo por causa dessa relação de proximidade. Então, eu queria só que o senhor aprofundasse mais nessa questão.
Boa tarde, muito obrigado à mesa. E eu gostaria de saber se tem alguma matéria nesse conflito, né, nesse conflito sem fim, nessa dominação de Israel sobre a Palestina. Parece que os anjos é que estão falando. Será que não tem matéria nenhuma nisso? Não tem nenhum interesse? Eu provoco dizendo o seguinte: o petróleo não tem nada a ver com isso. Aaron Reis fala que Estados Unidos deram para Israel administrar cerca de 8 ou 12 ogivas atômicas. Essas ogivas atômicas estão lá. Quer dizer, petróleo tem a ver, questões atômicas têm a ver. Eu não entendo a análise da mesa. Está tudo muito idealista para mim. Obrigado. Boa tarde. Realmente eu concordo com o Dr. Hussein sobre que não há chance de acordo de paz, porque o Israel, o que se chama de Israel, erroneamente, né? Aproveita todo acordo de paz para roubar mais terra, matar mais gente, demolir mais casas, etc. Então, realmente, a questão que o Mohamed Sami Al-Qadri falou também, o professor Hussein também sobre o Irã. Irã praticamente é a segunda Israel naquela área do Oriente Médio. Praticamente, então, para chegar para uma conclusão ou para uma solução, nós temos que analisar as coisas como ela realmente é. Evitar falar alguns adjetivos contrários da verdade. Primeiro, o que é Israel? A maioria de vocês sabem que, especialmente as pessoas, não é necessariamente ser religiosas, não, mas Israel foi o profeta Jacó. Certo? Então, esse profeta, por incrível que pareça, diferentemente de outros profetas que lutaram militarmente, todo mundo sabe. O profeta Israel, o nome dele Jacob, esse Israel, o nome, como se diz, honorífico dado pelos anjos a ele. É a ordem de Deus. Então, por incrível que pareça, ele nunca entrou numa batalha. Até ele foi muito pacífico. Sim, certo, chegou lá. Ele foi muito pacífico. Inclusive, o único conflito era com ele, com o irmão dele, irmão completo. Ele transformou antes desses conflitos, e terminou em paz, acabou abraçando o irmão dele, o exército dele, exército entre aspas, certo? Então, qual que é as coisas, chamando as coisas pelo próprio nome, não é pelo nome contrário. Israel atual, que é uma ponta de lança de imperialismo e colonialismo no Oriente Médio. Alguém pode discordar comigo? Levanta a mão. Então, todo mundo está de acordo. Agora, imperialismo e colonialismo já acabou no mundo inteiro. Todos os países chegaram para a independência, se livraram desse imperialismo, colonialismo no ano 1960, viraram todos os países livres. Foi comemorado esse evento na ONU com a maioria dos líderes e os chefes de estados, reis e presidentes da república na ONU, Nova York,
e fizeram coisas. Agora, como é que o imperialismo, colonialismo voltou com essa ponta de lança que tá bom, que é o chamada, entre aspas, Israel, lá para perpetuar imperialismo, colonialismo nessa área da coisa, com ainda pretextos religiosos. Que religião é essa? Eu não quero falar palavrões, que senão já é pecado. Religião judaica, religião cristã, religião islâmica, todos pregam a paz e amor entre os seres humanos. Então, esses sionistas ou israelitas, ou não sei, judeus, religiosos, praticando crimes hediondos, crimes básicos todos os dias contra os coitados de palestinos. São indígenas, são zingos, né, africanos lá da África Central, que as tribos Burundi e Urundi, que fizeram matança anos atrás. Não, até se fosse, também os indígenas, também um deles já é presidente da República, Evo Morales, e os negros também são seres humanos. E todo mundo, hoje em dia, eu queria, mais uma vez, antes de passar a palavra para os convidados, lembrar que a gente tem uma oportunidade única aqui, né, com tradução simultânea, para a gente ter um diálogo. Então, tentar fazer perguntas objetivas, rápidas, para que a gente tenha mais tempo para os convidados poderem responder. Tá? Eu vou trocar a ordem, e aí eu vou dar a primeira palavra aqui para o Caloute, depois eu passo, né, para os demais. Acho que toda pergunta termina com um ponto de interrogação. A sua pergunta, eu esqueci depois do papel do Irã. Olha só, eu discordo contigo quando você faz uma avaliação de que os iranianos se transformaram nos principais aliados dos americanos no cenário internacional. Acho que não há elementos que indicam para isso. As divergências entre ambos os lados são muito grandes sobre diversos tópicos na região, a começar pela Síria, a evoluir para a questão do Iêmen, a evoluir para uma questão do Bahrein, isso apenas para mencionar na região. Se você abordar a temática dos direitos humanos, o abismo é enorme entre americanos e iranianos. Tá? O fato de ter havido uma negociação nuclear, em torno de um acordo nuclear que envolveu não só os Estados Unidos, mas envolveu uma série de potências mundiais, ok? Isso não quer dizer uma aliança ou uma parceria. Porque, para se falar do Irã, tem que se compreender da sociedade iraniana. O Irã é dividido em 4 blocos de poder interno, tá? Conservador. Segura não tem. Segura mais ok. Conservadores, moderados, reformistas e os chamados linha dura. São 4 grupos diferentes com perspectivas políticas internacionais absolutamente diferentes e, por vezes, antagônicas. Tá? Então, não ache que a guarda revolucionária, que tende mais para o corte religioso, ela está satisfeita com o acordo, com o diálogo entre Jawad Zarif e John Kerry. Ela não está muito satisfeita. Tá? Então, é importante ter isso muito claro. Quanto ao Irã ser o segundo inimigo dos países árabes na região, eu acho um equívoco fazer essa avaliação. Tá? Creio eu que há o desejo de muitos na região de
tirar o Estado de Israel como principal inimigo e transformar o Irã como principal inimigo. Tá? É claro que há discrepâncias. Você tem dois poderes regionais, Arábia Saudita e o Irã, que hoje encontram uma dificuldade de dialogarem e de entenderem aonde vai o limite e o poder de cada um desses atores no âmbito regional. E até onde vai a força ou a influência de cada um. Mas isso é uma questão de tempo. É uma questão de tempo para... Hoje não há nenhum elemento empírico que a gente pode pegar, analisar e afirmar com assertividade que vai acontecer. Quanto à frase do Khomeini, eu discordo totalmente... Bom, eu não gosto de falar dos mortos, mas eu discordo diametralmente dele. Tá? Basta jogar um balde de água, eu acho que não se... Quem quer a paz não pode partir para esse tipo de analogia. Acho que o Oriente Médio é um lugar de diversidade e o povo judeu é parte dessa diversidade, o Estado de Israel é parte importante dessa diversidade. Da mesma forma que a gente tem que haver o Estado palestino, é importante entender que também tem que haver o Estado de Israel. Agora, é claro, ao defender a existência de Israel, não quer dizer que, naturalmente, nós temos que concordar com a anexação ou colonização. Não nesse sentido. Você quer falar alguma coisa sobre petróleo e armas nucleares? Eu acho que a questão israelo-palestina não está muito conectada à questão petrolífera. E tampouco a questão, digamos assim, do regime de proliferação nuclear. Particularmente, eu não consigo ver quais são as linhas que interligam esses dois elementos à lógica do próprio conflito. Pessoalmente, não consigo enxergar. Duncan, você quer fazer algum comentário? Thank you very much. There are two, I think, observations. The first one, there is no second Israel in the region. There is no second Israel in the world. Actually, it is the last of its kind. And if you refer to Iran as a second, Israel is not accurate because Iran is a regional actor. We agree or disagree with, but it has its own ambitions, and it classically actually follow realism in a way or another by trying to dominate and to prevent other hegemon actors in the region to do the same. And this is why I foresee the confrontation between Turkey and Iran and Saudi Arabia rising. Why? Simply because this is a classical realism in the region. The region itself is reshaping itself, and we have this kind of, competition to find out who is going to be number one and who's going to lose, because there's no number two normally in regional politics. The second observation, which I would like to make or remark, the Arabs at this moment in time is going through one of the most deep transformations in history. Not because the transformation is about the Arab Spring and the counter-revolutions that are taking place. It's actually much more than that. It is deep philosophical, ideological, and social transformation that goes not only to the level of who should govern and who should not. It goes to the level, who am I, what am I going to do, and what kind of belief system I am embracing. I would say, the Europeans have gone through something after the 30 years war. If you remember, Westphalia was a result of 30 years of religious war in Europe, where a third of Europe may be annihilated. And during that process, Europe wanted to discover itself, and by the end of the process, we had Westphalia, we had the birth of the nation state, but also we had the Enlightenment, the Renaissance, the French Revolution, and many other things have happened. I would love not to make that kind of, parallel. However, I can't but say that in a way or another, we are going through some kind of a transformation, not very far from that kind of a transformation. I hope it will not take 30 years, because we have now machine guns that could kill faster. Unfortunately,
Right now, people are killing each other, and they will continue to kill each other until they realize that there is no way but to sit down and to negotiate a social contract, political consensus, and some kind of interest-based regional order, which I see going to happen in the next 5 to 10 years. Now, the Arab Spring, did the Arab Spring make Palestine a second priority? Palestine has always been on another level. Always has been on another level. It has never been in competition with any local or domestic or regional issue or international issue. It is something else. It's outside the formula. It plays in the background all the time. It creates a paradigm which always motivates people for change and push them to do something different. The young people in the Arab street, regardless if they are in Tunisia or Yemen or Egypt or Syria, wherever they are, always they have that Palestine in their mind. Definitely they will confront the direct, issue in front of them. They will fight for it, they will whatever do. But Palestine is something different. It always continues to be there. I can't see a region like ours be stabilized if the Palestinian issue continue to be as it is today. It means continue to have that kind of severe, intensity of injustice. This is why the new Middle East, which is the post, conflict, I envision the new Middle East not only based on democracy and the freedom for the Arab world, but also based of some kind of settlement, some kind of agreement, and that should be just and permanent. This is why I agree that the two-state solution, I am personally have been and still and more convinced now than ever that it will never work. It is not working, not because we don't like it. It's not working because it didn't work. No one is going to have a two-state solution. One state is something that we may have to talk about, but within a context, not within just a theoretical kind of practical architecture. It is going to be something within a new Middle East. A new Middle East which has been for generations, for centuries, a mosaic of religions and cultures, a celebration of diversity where Muslims, Jews, Christians, and every kind of sect in the universe exist in that region. You know that Iraq, for example, until today, have the most diverse church in the universe. We have 20 churches exist in Iraq they do not exist anywhere else outside Iraq, for example, Christian churches. So the idea is this region is going to reshape itself in a new way. Now the question to Israel is going to be the following. Would you prefer to be, or would you have a decision to be part of the region, or would you continue to be in the region but not part of it? If you prefer to continue to be in the region but not part of it and claim that we are a Jewish state that should continue to have its own Jewishness far from everything within the region, I think, yes, we have an apartheid, we have confrontation and conflict. That's no doubt about it. It's not because of our choice, it's going to happen like that. This is a normal thing. But if you decide that the time has come to be brave enough to be part of the region, to accept the diversity in the region, and to be geographically, socially, culturally, something that we could call a region that we live together, then definitely we can start speaking about a new arrangement that all of us are equal and we could live in peace and we could establish something that's much better. The two-state solution is a product of the Second World War kind of polarization. It's ending. No one is going to demand it. Israel, as we have known it, is not anymore the same as far as the international society is concerned. Its status within the Western interest is not as high as it is today. It's not as low as today is lower than ever. The Americans are not going to have it the same, and the British and everyone else. So they have to confront that reality very soon and to answer it very soon. Where do they like to see themselves in the next 10, 15, 20 years? Are they part of the region, or they are going to be in the region fortified by walls and electric fences and live in isolation? This is a question, if they do not answer now, I think they will have a lot of consequences in the future. Queria fazer mais comentário assim, perguntas para a mesa, né?
tangenciando as colocações do público, né? Eu queria perguntar para vocês, mais especificamente, sobre o papel dos refugiados, né? Pensando, por exemplo, que na última eleição americana, o papel representado por Alepo provavelmente foi mais forte, mais importante do que o papel jogado por Gaza, né? Como é que vocês veem essa, vamos dizer assim, colusão dos refugiados, a chamada crise dos refugiados, né? Uma crise humanitária, mas uma crise de forte potencial econômico, né? Que exige, vamos dizer assim, uma certa reformulação política em escala global, né? Então, não seria assim o caso dos refugiados palestinos no Líbano, por exemplo, que estão há décadas, uma espécie de protótipo que agora se incrementa, que se combina assim, de forma generalizada com os refugiados na Síria e outros mais que virão, né? Porque eu estava pensando na geografia ou nas alternativas que você colocou, né? Quer dizer, o apartheid, vamos caminhar para um Estado, né? O Estado binacional, porque, no fundo, tem, assim, na sua colocação, se eu entendi bem, a consideração de que o fator tempo ele não vai alterar substancialmente o potencial político do sofrimento, né? Quer dizer, a passagem mais e mais do tempo, ela vai abreviar o sofrimento, vai abreviar a potência política transformadora do sofrimento, de tal maneira que, ao final, a gente tem um quadro de derrota pela exaustão, assim, de derrota pelo cansaço, né? E eu me perguntaria, estou perguntando para vocês, se vocês não acham que esse desdobramento ao longo do tempo, o fator tempo, né, quanto custa manter essa situação por mais e mais tempo, incluindo aí o fator, ou imaginário, né, mas o fator de que a condição de apátrida ela é uma condição que pode, pelo menos imaginariamente, se transformar ou gerar atos de resistência, né, costumeiramente associados com o terror, que se transformam numa grande questão mundial, né, uma questão que atravessa o tema dos refugiados, inclusive impossibilitando que ela seja propriamente tratada, né. Então, eu queria ver como é que vocês veem essa questão dos refugiados. Should I answer that? You know, Israel was officially established in 1948, isn't it? You know how many years that was? 80, almost 2 years' time. Any project, any endeavor that you give 80 years and it does not really reach some form of stability, in my opinion, is a project that fundamentally has a major problem. And in my opinion, one of the major problems, the banking on the idea that the Palestinians will perish. In a way, they will just spread across the universe, and that's it. But unfortunately, for the Israelis in a way or another, fortunately for us, they are not. In Palestine, they do still exist. Within the 1948 area, which is Israel, now we have the Palestinians living there. We have 2 million Palestinians. We have another 4 million Palestinians in West Bank. So slowly, the demography is, in fact, within the territory itself, is playing against that. Now, Palestinians who are in exile in diaspora, most of them, not most of them, I think I am a Palestinian who was born there, so I know exactly how to express my Palestinian, feeling or nostalgia. So I would refer to the olive trees and to my mother cooking the food in the wooden whatever and all the beautiful cooking. My children didn't see that, but they're not less Palestinian. They express it in different way. They express it even in much better terminology, not personalized in a form of nostalgia, but philosophized in a form of political and human rights and so on and so forth. And they regard themselves custodians of these values as well. So the Palestinians will continue to regard themselves have a right, and therefore there is no stability in a land which we call now that territory from the sea to the river without the Palestinians having the right of return. Why on earth the Jews had something called the law of return? You know the law of return. If you are a Jew, once you land in Palestine, in Tel Aviv airport, immediately you become an Israeli citizen. And of course, that is based on the idea that this is the homeland of the Jews few hundred or few thousand years ago. Why not
for a man or a woman whose father or mother was born in Haifa or Akka or wherever it is in Palestine doesn't have the same right to return. You know, and this is basic. I mean, it's common sense. You don't need to argue about it. We can always say, yes, we are weak, we are defeated, we are not going to go back because the international society. But with time, all these balances are changing. And I think the new world order is not going to give the same priority to Israel as it has been doing during the last 80 years. So they have to prepare themselves for facing the truth. The truth is Palestinians have to go back to their land. And then we have to negotiate how we're going to live together. Otherwise, there is a problem. The conflict will continue, and it has been continuing for 80 years and it's not going to stop. Bom, eu colocaria, respondendo de uma forma um pouco objetiva, a diferença entre a natureza do refugiado palestino e do refugiado sírio. São duas doutrinas históricas ou ideológicas bem distintas, em que é muito mais fácil a gente conseguir decifrar o refugiado palestino que vive nos países árabes ou vive na Europa ou na América Latina, a conexão dele com o território como parte da identidade dele, como uma parte, digamos assim, como uma causa viva no seu dia a dia. Portanto, não é ainda possível fazer um paralelo entre o refugiado palestino e o refugiado sírio. Não é possível ainda traçar esse paralelo porque o conflito sírio ainda está em curso, você não sabe sobre quais circunstâncias cada grupo de refugiados saiu da Síria seja para a Europa, seja para a América Latina, ou seja para os Estados Unidos, ou seja, enfim, para algum país árabe. Então, eu creio que os sírios, de forma geral, com quem eu já conversei, de forma geral, eles podiam imigrar se quisessem imigrar em tempos anteriores, né? Eles tinham condições, seja econômica ou material ou coisa que valha, para poder migrar para um outro país. Eu acho que eles têm uma necessidade de retorno, quer dizer, na percepção deles, não conseguem se ver assentados no Líbano e permanecendo no Líbano para sempre. Eles não conseguem. Já os assentados palestinos, eles não conseguem vislumbrar, no médio prazo, uma possibilidade de retorno. E muito menos de ganhar uma cidadania libanesa, que esse é um outro problema, né? Quer dizer, para um refugiado sírio estar num país árabe ou estar num país europeu, ele adquirir uma nacionalidade, talvez seja, a depender, muito mais fácil do que um refugiado palestino. Tá? No Líbano, especificamente, por exemplo, primeiro que você precisa manter, você tem que entender a psicologia da coisa, a causa palestina é viva, então você não vai nacionalizar. Segundo, ela tem um impacto político importante. Qual é o impacto político? O Líbano é um país assentado sobre uma divisão, uma divisão político-sectária. Tá? Então, a maioria dos refugiados palestinos que estão no Líbano são de maioria que professam a fé muçulmana sunita. Então, se você, na percepção, por exemplo, de segmentos cristãos, especialmente os maronitas, se você, num país, estamos falando de 4 milhões, mais ou menos, você nacionalizar cerca de 200 e poucos mil a 300 mil refugiados, você altera esse balanço, porque ao se oferecer cidadania, você tem que conceder direito político. Ao conceder direito político, eles têm o direito de voto. Então, você muda a configuração de representatividade no parlamento libanês. E você muda o equilíbrio de forças. Está entendendo? Então, também tem um outro ponto emblemático dentro da política libanesa, a razão pela qual acho que é difícil fazer esse paralelo por hora entre os refugiados palestinos ou os refugiados sírios. Talvez para os palestinos eles queiram se nacionalizar libaneses, mas os sírios não têm a mínima intenção de se nacionalizar em Líbano. Por exemplo, estou te dando um exemplo superficial, mas é isso. Eu acho que é muito cedo para estudar o fenômeno do refugiado sírio em justaposição com o refugiado palestino, que já está
é na terceira ou quarta geração no exterior, quer dizer, quem é refugiado. Já o sírio não, é uma outra formatação, diria, antropológica. Mas, tá, aqui, por favor, a gente não vai conseguir contemplar, infelizmente, vamos pegar, infelizmente, 3 perguntas muito rápidas, aqui e ali, tá? Se for muito rápido, porque a gente tem que terminar às 7. E beber dele. Obrigada. Boa noite. O professor Christian falou da questão do reconhecimento do sofrimento, né? Que essa linha de narrativa da história da Palestina tem tudo a ver com sofrimento. Embora a comunidade internacional tenha a consciência de que existe o conflito entre Israel e a Palestina, na verdade, a minha pergunta é... Eu não sei pronunciar direito. Wadá. Isso. Toda essa questão que o professor Hussein também citou, de que talvez não haja caminho para um acordo de paz e que a sociedade civil vem tomando protagonismo para uma consciência mais ampla da comunidade internacional, tanto com o movimento boicote a Israel. Você falou muito da percepção particular das pessoas. Você falou de ser um palestino, mas também um cidadão internacional. Mas eu gostaria de saber o que esperar da comunidade judaica, do reconhecimento desse sofrimento causado pelo Estado de Israel, com toda essa limpeza étnica, esse apartheid feito no território palestino. É isso. Boa noite. Queria aproveitar também a presença do professor Christian para tentar relacionar, na verdade, um aspecto do seu trabalho, professor, com a fala do Hussein. O professor tem um trabalho sobre a questão da subjetividade condominial, né? A produção da subjetividade a partir de uma relação muito específica com as formas arquitetônicas, com os condomínios, a dificuldade de relação com o espaço público, portanto, com a alteridade, e aí pensando numa cidade como São Paulo, né, uma cidade de condomínios, como emblemática disso. Hussein chamou a atenção para um aspecto da sociedade da classe média israelense, que é a obsessão securitária, né, ou a preocupação com a segurança. Dentre os paradigmas que o professor elencou no começo, queria pensar se a gente não poderia também imaginar um outro paradigma, às vezes não tão mencionado, relacionado a Israel, que é esse paradigma da produção dessa subjetividade patologizada, ou pelo menos patológica, associada a essa obsessão securitária, e que tem vários desdobramentos, inclusive de natureza geopolítica e econômica, particularmente após Oslo. Então, aí eu queria tentar fazer uma ponte entre o seu trabalho relacionando as formas arquitetônicas, né? Oslo estabelece uma arquitetura muito particular, uma relação com o espaço muito particular, que gera uma subjetividade também muito particular, na minha opinião, e que não é residual do ponto de vista da sociedade brasileira, se a gente for pensar, por exemplo, que o prefeito do Rio de Janeiro, né, na sua primeira visita após a eleição, o bispo Crivella, foi justamente para Israel, né, e volta dizendo que o muro, como solução, ele entende que para o Rio de Janeiro é o grande paradigma de referência para a segurança urbana do Rio de Janeiro. Então, eu queria pensar um pouco nessa dimensão, aproveitando a presença de um psicanalista na mesa, quer dizer, tem um desdobramento da questão, que é uma dimensão, me parece, propriamente patológica, que é a sociedade israelense, que aí, mesmo na situação, em qualquer um dos cenários apresentados pelo Hussein, me parece que vai ser muito difícil essa sociedade conseguir lidar com esse tipo de questão. Obrigado. Eu queria que vocês comentassem se vai ter alguma modificação na política dos Estados Unidos com relação ao mundo árabe, com a eleição do Trump. O Trump, na eleição, falou de tudo, vai cancelar acordo nuclear com o Irã, vai mudar a embaixada para Jerusalém, vai esmagar o Daesh. Outro dia até falou que ia fazer Israel autofinanciar sua segurança. Posteriormente, ele está se adaptando aí ao establishment republicano. Queria que vocês comentassem se a gente pode esperar alguma modificação ou qual dessas promessas pode ser que ele venha a realizar. E só mais um comentário.
Essa questão do Irã e Estados Unidos, eu acho que foi afirmado aqui uma série de pontos que existem conflito entre os interesses dos Estados Unidos e os interesses dos líderes iranianos, mas há vários pontos de coincidência também, que eu acho que vale a pena também comentar, como é o caso do governo, após a invasão do Afeganistão e do Iraque, se formaram governos em que coincidiram-se interesses dos Estados Unidos e do governo iraniano, ambos apoiam esses governos de ocupação. Então, apesar de ter essa situação que aparenta muito conflituosa, o que a gente observa é muitos acordos por debaixo do pano em locais chaves, até mesmo no meio da guerra Irã-Iraque, como o Mohamed até comentou aqui na primeira leva de perguntas. Boa noite, minha pergunta é direcionada para o senhor Wadar Khamfar. Eu queria saber, tendo a perspectiva de um representante muito grande de uma rede de mídia global e que faz coberturas de alta qualidade, bem detalhadas, dos conflitos do Oriente Médio, como é que o senhor sente falta ou qual que é a sua visão da cobertura da mídia internacional sobre os conflitos entre Israel e Palestina e qualquer conflito no geral no Oriente Médio, da sua perspectiva? Eu vi o TED Talk do senhor sobre a cobertura da Primavera Árabe, foi uma coisa bem emocionante, e eu gostaria de saber a sua perspectiva como a gente desse lado ocidental não tem essa cobertura, essa perspectiva que vocês cobrem. Obrigada. É o seguinte, quando eu disse que o cenário não é alentador, eu estou falando com bases factuais, com dados reais, olhando o dia a dia o que acontece no terreno. Não necessariamente estou dizendo haverá um estado de apartheid ou haverá um estado binacional. Estou dizendo que os elementos que hoje temos sobre a mesa indicam que os caminhos tendem a ser esses. É muito difícil de acreditar que os caminhos podem ser outros, dada a conjuntura atual. Entendeu? Quer dizer, se a ocupação, a construção de assentamentos ilegais continuar, praticamente você inviabiliza, especialmente na área C, você inviabiliza a solução de 2 estados. Então, se você não tem a solução dos 2 estados, o que você tem? Entendeu? Bom, então é importante compreender, não isso como uma afirmativa, que isso vai acontecer, não, mas são os indicativos que podem acontecer. Quanto à questão, acho que o Geraldo falou a questão do muro, eu queria voltar a isso, acho que isso é importante. Sempre se vendeu na psique médio-oriental que desarmamento gera segurança. Ou, talvez, na psique da segurança coletiva israelense, de que construir muro gera segurança. Na verdade, não gera segurança alguma. Isso aqui é uma narrativa ilusória. O muro não gerou simplesmente segurança. O Hamas está mais forte hoje do que antes. Por exemplo, o poder letal de uma organização como o Hamas é muito mais danoso do que 20 anos atrás, 10 anos atrás. Ok? Então, o muro não gera segurança. Então, é que não gera segurança que você tem uma onda de ataques com armas brancas contra civis israelenses que estão estacionados numa parada de ônibus, o sujeito está numa lanchonete, o sujeito entra lá, o atropela, o enfia uma faca, etc. Então, não creio que a construção de muros gere segurança. Isso aí é uma política governamental que foi vendida para a classe média acreditar que vai gerar segurança. E muitos se conformaram com essa tese de segurança. Quanto à questão da sua pergunta sobre Estados Unidos, mundo árabe, Trump, etc., é muito difícil, é muito precoce avaliar o que o Trump aludiu durante a campanha. Eu acho que a campanha política é uma coisa, depois, quando o sujeito vira governo, é outros 500, você tem os pesos, os contrapesos,
dos diversos grupos de interesse dos Estados Unidos, do parlamento, das instituições, que são muito fortes, ou das corporações. Quanto a ele faz Israel pagar pela sua própria segurança, eu acho que isso é absolutamente irreal, porque o lobby da AIPAC é muito poderoso sobre o parlamento, e o parlamento, quando fala as duas casas, Congresso, Câmara e Senado, e ele precisa do Senado para avançar vários projetos. E se ele adotar essa linha, ele perde o apoio de parte substancial dentro do Senado americano. Então, não creio que isso seja plausível. Quanto à questão do Irã, rapidamente, eu não creio, particularmente, que ele vai romper o acordo de imediato. Talvez ele aprove um grau maior de sanções. Tá? Se ele romper o acordo, tem várias implicações da perspectiva do direito internacional para os Estados Unidos e para o regime de não proliferação. Isso significa que quem vai acreditar que um acordo assinado sobre não proliferação tem validade daqui para frente? Entendeu? Então, é uma coisa muito simples. Quanto ao Estado Islâmico, eu acho que até ele tomar posse, boa parte de Alepo teria sido recuperado pelas forças do governo e seus aliados. Então, eu não sei que participação ele poderia ter, e isso depende, em grande medida, de como os russos vão assimilar uma participação americana mais imediata no combate ao Estado Islâmico. Então, isso é uma conversa que... rapidamente, para concluir, quanto à questão das convergências entre Estados Unidos e Irã, eu concordo com você, sim. Há diversos pontos de discrepância, mas há alguns pontos de convergência. No caso do Afeganistão, é fato, porque os americanos entenderam que estabilizar o Afeganistão era impossível se os iranos não colaborarem. 2, a estabilização do Iraque, a troca do Nur al-Malik pelo Abad, também foi um elemento importante de um diálogo tripartite e da participação de ambos na criação de sinergias. Não acho que isso aconteceu à margem do acordo nuclear, porque isso aqui serviu, na verdade, como um gatilho para se criar uma confiança para que se pudesse chegar a um acordo nuclear. Dito isso, não creio que isso venha a se repetir nos próximos governos, de lado a lado, porque a desconfiança ela ainda persiste. Ainda persiste. Tá? E não creio que isso aconteceu durante o regime Ahmadinejad, por exemplo. Esse entendimento. Então, isso aconteceu durante o governo Khatami, em dado momento, durante o governo Rouhani, Ahmadinejad nem tanto, mas há, sim, pontos de convergência, mas eu acho que são pontuais, não são macro. Thank you. Two questions. The first one is about the responsibility of the war of the people and especially the Jews towards Palestine. My opinion on the issue of Palestine, in order to stand for justice in Palestine, is very liberating and important experience for every human being, because it does create that kind of restore peace of humanity. It is actually intellectually and even spiritually and socially necessary for us to be connected to a cause. And in my opinion, cause of justice is not divided. Palestine at this moment in time is very clear. When that is just an interest, an individual interest and responsibility for ordinary people, for the Jews, it becomes even must. For one major reason, you know, the whole matter of this enterprise taking place in Palestine, this whole issue was done under the banner of the Jewish people finding a homeland and establishing a Jewish state. And I am afraid that with time, this kind of association between the Zionist project and the Jews, between Israel and Judaism, is going to have, you know, definitely a negative impact on the concept of the Jews and Judaism itself. And this is, in my opinion, something that the Jews should help in preventing. And I see encouraging signs everywhere across the world. The latest actually is the division of opinion between the Jews in America and the Israelis when it comes to Trump and Hillary. And you saw that 73% of the Jews in America voted for Hillary, for example, when the Israeli society, the Israeli government celebrated Trump. So the idea here is
that the Jews really, I personally, I'm a Muslim and I'm an Arab. I've never seen really the Jews per se as enemies. And I don't think that most of the Arabs see the Jews as enemies. And they should not. In fact, I see the Jews partners of restoring peace in Palestine and partners of building for both of us a homeland in Palestine. Because again, I am as a Palestinian, I would welcome any Jew to be in Palestine and to stay in Palestine and to be part of a future of that land where we can achieve peace for all of us together. So the issue is very sensitive and very important. And as I demand from the Muslim to stand for injustice committed by an oppressor who is a Muslim or a terrorist who do harm to people anywhere in the world, and I regard Muslims more, it is must for them to be the first to go against that. Definitely I will ask from the Jews to do this. The final questions about media, believe me, I am disappointed deeply, I have been I am part of the international media, in a way, mainstream media. And I'm telling you, the mainstream media, especially the Western, when it comes to foreign policy, it adopts always the government or the national policy on that region. So the British media in the war in Iraq, to a large extent, have certain opinion which is not very far from the government. It was a little bit far, and this is why they had a debate between BBC and Tony Blair. In the issue of America, most of the international media on the war in Iraq and Afghanistan adopted the American narrative and the French narrative. And so that's important. Media in the West, when it comes to domestic politics, they definitely have much more freedom to disagree. When it comes to foreign policy, they adopt it, and it becomes their national cause. And I don't forget, and I will never forget, that my colleagues in many international networks, when they were covering the war in Iraq and in Afghanistan, they used to refer to the American troops or to the British troops as our army, our troops. And in this case, once you say that this is my army, definitely you can't be objective towards those who are suffering on the other hand. Thank you. Então, brevemente, o que a gente poderia esperar da comunidade judaica com relação ao conflito? Em tese, uma mudança importante na gramática de reconhecimento que tem sido praticada até aqui, que é uma gramática baseada na retirada do direito e do ato de atribuição de existência, para um outro povo, um outro conjunto de pessoas. A gente sabe o que acontece quando você destitui a existência de alguém. Isso que você destituiu pela porta da frente vai voltar, de alguma maneira, pela porta de trás, pelas janelas, pelo telhado e assim por diante. Então, nós estamos falando de em um certo nível, uma recuperação da palavra. Eu olho para as tentativas de acordo, Camp Davis, Oslo e companhia, não só como agenciamentos institucionais, onde você barganha e negocia espaços e direitos, mas como momentos de construção do fundamento mediador de qualquer relação, que é a palavra. O que aconteceu, me parece, é uma suspensão da crença na palavra. Isso é o mais incrível que você pode ter para duas culturas onde a palavra tem um lugar proeminente. Acho que não é por outro motivo que a gente começa a ouvir falar em boicote, porque o boicote é uma resposta proporcional do mesmo tipo, dizendo, olha, nós não vamos reconhecer, nós não vamos admitir a existência, sei lá, econômica, geográfica e cultural e assim por diante. Bom, eu acho que isso tem uma ligação direta com essa prática, que é uma prática concreta, mas é uma prática extremamente simbólica do ponto de vista político, que é a prática do muro. Então, o muro ele é não só uma solução retórica que vence eleições, você está me contando uma coisa que eu não sabia, e se propõe como uma forma de administração. Ela é uma bomba relógio, porque ela faz, em miniatura, duas coisas. Ela produz um falso sentimento de segurança, que, no fundo, começa a voltar como insegurança. Toda vez que você olha para o muro, você lembra que pode acontecer alguma coisa. Toda vez que você lembra da câmera, você lembra que
aí há uma potência de violência no ar, ou seja, ela se volta contra os que estão dentro ou fora do muro, e ela cria um fenômeno patológico do ponto de vista de reconhecimento, que é invisibilizar o outro, né? Eu não vejo mais, ele não tem mais face. E daí o que acontece? Eu não simplesmente consigo me convencer dessa prática de fazer inexistir o outro. Quando você faz o outro inexistir, ele começa a ser reconstruído pela sua própria fantasia. Você começa a recriar um outro muito mais problemático, muito mais bárbaro, com quem você não consegue falar, com quem ele não vai aceitar as suas leis, ele não vai ter palavra comum. Você começa a produzir um monstro, né, que tendencialmente vai aparecer, né, em figuras, vamos dizer assim, de subjetividades patológicas, né? Quer dizer, a identidade, ou muçulmano, ou terrorista, ou judeu. E isto é que eu tentei desativar ou dar um contra-exemplo com o caso clínico, né? Quer dizer, isso gera um efeito de reapossamento que é completamente inviabilizante de todo e qualquer processo, né? Eu não resisto a ler. A última coisa que eu vou dizer, a proposta que o Zizek faz para essa situação, né, que diz o seguinte: o que os dois lados deveriam aceitar é que, ao renunciarem ao controle político de Jerusalém, o que tem em Jerusalém? Um muro. Tem que renunciar ao muro, perder o muro, perder simbolicamente tudo aquilo que ele significa para poder recuperar o que ele significa. Não estão efetivamente renunciando, se renunciarem a Jerusalém, a nada. Antes estão conseguindo a elevação de Jerusalém a um autêntico lugar sagrado e extrapolítico, né? Quer dizer, que é outra simbolização desse campo extrapolítico, do apátrida, do sem terra, daquele em que o seu espaço cultural não se enraiza com a sua identidade territorial, ou seja, precisa ser perdido para ser novamente recuperado. O que perderiam seria precisamente o que já por si próprio merece ser perdido: a redução da religião a uma parada em jogo na peça do poder político.